Desliga o microfone, Luiz Carlos. Mas não tá fazendo barulho aqui não, Wagner. Não tem nada, nem cachorro latindo, nem galinha cantando. Mas tá Boa aqui. noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal e solicito do Wagner a leitura da ata da reunião anterior. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas ao vereador Geraldinho Franco, que está novamente aqui compondo os quadros da Câmara Municipal, novamente sentado na cadeira que lhe foi destinada pelo povo de Campestre. Seja bem-vindo, vereador Geraldinho. Boa noite a todos. É um prazer muito grande fazer parte dessa Câmara de Vereadores. E vou fazer o possível para não decepcionar. Podemos então ler a ata, Wagner? Ata da 7ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Campestre, realizado no dia 5 de abril de 2021, na sede da Câmara Municipal, Cida Travessa Ambrosina Ferreira, 136, nesta cidade. Reuniu-se a Câmara Municipal de Campestre sob a presidência do senhor vereador Bruno Ambrosio Pereira, estando presentes os vereadores Dr. Leandro Antônio Borges, Marcos Donizete Dias, Tiago César Pereira, Fernando Luiz Franco, Luiz Carlos Garcia da Silva, Juliana Hipólito Nogueira Franco, Maria do Carmo de Oliveira Moraes, Maico dos Reis Franco, Marco Aurélio Viana Leite, eu, Ronaldo Martins da Silva, secretário da mesa diretora da Câmara. Na ocasião estava presente a assessora jurídica, a doutora Thaís Fernando Pimentel do Lago. Invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu para aberta presente, determinando que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada. Após o que foi colocado em discussão e votação o projeto de lei 012, de autoria do vereador Marco Aurélio Viana Leite, que dispõe sobre regulamentação de denominação das estradas vicinais do município de Campestre, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos, tanto em primeira como em segunda votação, sendo em seguida colocado em discussão os requerimentos dos vereadores. O de 109/2021, de autoria do vereador Tiago, que solicita que seja feita a limpeza do bairro Santa Helena e o calçamento ou pavimentação da rua Roberto Augusto de Paiva. 110, que solicita que seja feito recapeamento, que seja colocado um poste de iluminação na Viela Homero Ferreira. 111, que solicita que seja demarcada e sinalizada as vagas do deficiente físico e idoso, sendo esses requerimentos todos aprovados por unanimidade. Em seguida, foram apresentados os requerimentos do vereador Marco Aurélio, de número 112, que solicita pavimentação de 4 quilômetros da estrada do bairro Usina, começando na BR-267, sentido distrito de Poços de São Sebastião, até o sítio Pinheiros. O 113, que solicita calçamento ou asfaltamento de 800 metros do Morro dos Nortistas, no distrito de Poços de São Sebastião, sendo todos aprovados por unanimidade. Em seguida, foram colocados o requerimento 114/2021 do vereador Ronaldo, que solicita a colocação de 2 redutores de velocidade na rua José Aleixo Filho, no bairro Nova Campestre, sendo um à altura do número 264 e o outro do número 204, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado o requerimento 115 da vereadora Juliana, que solicita a colocação de faixa elevada na Avenida José Aleixo Filho, no bairro Nova Campestre, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, foi colocado os requerimentos 116 da vereadora Maria do Carmo, que solicita reparo de um mataburro no bairro Pinheiros, na divisa com os proprietários de Genésio e Homero. E o requerimento 117, que solicita reparos da estrada localizada no bairro Brejo, próximo à casa do senhor Marcos, sendo todos aprovados por unanimidade dos votos. Em seguida, foram colocados em votação os requerimentos 118 do vereador Luiz Carlos, que solicita que seja feito reparos no telhado da UBS da rua Benedito Jorge. O 119, que solicita que seja feita uma estrutura metálica com telha de zinco no pátio da UBS para acomodação dos veículos. 120, que solicita que seja feito calçamento de 1 quilômetro na estrada do bairro Rio do Peixe, próximo à residência do senhor Zotti, com início do acostamento da BR-267,
sendo todos aprovados por unanimidade dos votos. Em seguida, foram colocados em votação os requerimentos 121 dos vereadores Maria do Carmo, Maico, Juliana, que solicita a criação de um centro POP, Centro de Referência Especializado para a População de Rua, e 122, que solicita a oferta da vacinação de prevenção contra a Covid-19 para os estudantes da área de saúde, que estão na linha de frente, sendo todos esses aprovados por unanimidade. Após o que foi colocado o requerimento 123 dos vereadores Maria do Carmo, Maico, Juliana, Luiz Carlos e Fernando, que solicitam que seja estendido o atendimento em síndrome gripal durante a semana e o atendimento passe a acontecer até as 18 horas e atender também nos finais de semana, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos. Após o que o senhor presidente colocou a palavra livre, comunicando ainda que esta seria a última reunião do vereador Marco Aurélio Viana Leite, que estava sendo ocupado interinamente em substituição ao vereador Geraldo Franco Filho, que estava afastado do cargo. Após o que todos os vereadores teceram os comentários parabenizando pelos relevantes serviços que prestou à Câmara Municipal e ao município de Campestre, mesmo no curto período que atuou como vereador nesta Câmara, demonstrando-se de um caráter ilibado e de grande dedicação ao trabalho e respeito a todos os vereadores e funcionários desta Câmara. Em seguida, o vereador Fernando solicitou um ofício em plenário, solicitando informações junto ao Executivo de como seria o procedimento para a recepção dos apanhadores de café que, por ocasião da colheita, chega até a nossa cidade em grande número. Após o que todos os vereadores se manifestaram sobre diversos assuntos, em seguida, o senhor presidente comunicou a todos que as demais falas estão devidamente gravadas no sistema de som desta casa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, agradecendo a proteção de Deus, deu por encerrada a presente reunião ordinária e determinando a gravatura da ata do que o Ronaldo Martins da Silva, secretário da mesa diretora, lavrei que lida e achada conforme vai devidamente assinado e aprovado por todos. Eu gostaria só de, salvo melhor juízo, se eu não conseguir ouvir direito, eu gostaria que constasse aí uma ressalva com relação à comunicação que eu fiz, novamente dizendo sobre preenchimento da última vaga na Comissão Parlamentar de Inquérito, apenas para que conste em ata e respalde a decisão da presidência, se ninguém tiver nenhuma objeção. Apenas para respaldo da presidência mesmo, que foi o que foi feito, na verdade, todos os senhores vereadores se recordam. Aí nós podemos aprovar a ata com essa ressalva? Sim. 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 Então, todos concordam com a ata? Sim. 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 Com a devida ressalva, ata aprovada. Vamos à pauta, Wagner. Pauta da 8ª reunião ordinária do dia 12 de abril de 2021. Vista para o jurídico, Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento ao projeto 014 do Executivo que cria o Fundo Municipal Pro Esportes. Vista para o jurídico, Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei 015 do Executivo que dispõe sobre a regulamentação do parágrafo único do artigo 5º da Lei 12.816 e artigo 208, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Vista para o jurídico, Comissão de Justiça, Redação, Serviços Públicos Municipais, ao projeto de lei 016 do Executivo, que reconhece a prática de atividade física do exercício físico como essenciais em estabelecimento prestador de serviço destinado a esta finalidade. Discussão e votação ao projeto de lei 017 do Executivo, que autoriza em caráter emergencial o repasse de recursos financeiros ao consórcio intermunicipal de municípios do Cislagos. Wagner, pode ler as vistas aí do próximo projeto também, que aí depois a gente põe o projeto que vai discutir. Tudo bem. Então, em seguida, vista para o jurídico, Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Serviços Públicos Municipais,
ao projeto de lei 018 do Executivo, que dispõe sobre regulamentação da Lei Municipal número 1505 de 2005, que dispõe sobre a criação da Feira Livre do município de Campestre. Bom, todos os outros projetos, com exceção do 017, determinadas vistas aqui em plenário, já estão com o jurídico para ser feito parecer jurídico. Projeto 017, ele tem parecer favorável das 3 comissões pelas quais tramitou, das 4 comissões pelas quais tramitou, e também parecer favorável da assessoria jurídica. Primeiro momento, eu quero fazer alguns esclarecimentos sobre o projeto. Projeto, ele autoriza o Executivo a fazer um repasse de R$ 63.162 aos Cislagos, que é o consórcio intermunicipal de saúde ao qual nós pertencemos. Esses 63.100 e poucos reais, 762, serão utilizados para a instalação de 3 leitos de UTI aqui na Santa Casa. Esses leitos foi feita uma reunião dos Cislagos com algumas prefeituras, entre elas a Prefeitura de Campestre, e foi colocado pelos Cislagos a oportunidade para esses municípios de poderem, mediante um repasse de valores ao consórcio, o consórcio ficaria responsável pela instalação desses leitos de UTI, e me parece que vão leitos de UTI da mesma forma para o município de Alfenas mesmo, município de Machado e município Poço Fundo, além desses 3 leitos que vêm aqui para o município de Campestre. Com relação ao quantitativo, o porquê que são 3 leitos, eu confesso aos senhores vereadores que não sei responder. O que eu sei responder é que esses 3 leitos ficam na Santa Casa de Campestre em definitivo, mesmo depois de que, quando Deus assim nos permitir e nos der essa graça, nós fiquemos livres dessa situação de pandemia. Então, acho que é um ganho muito grande dentro da tempestade que nós estamos vivendo, da tormenta que nós estamos vivendo. Acho que, pelo menos, ficará dessa tormenta, dessa tempestade, um legado para o nosso município. Esses leitos pós-pandemia vão poder ser habilitados pela Santa Casa no SUS e vão ficar à disposição não só do município de Campestre, evidentemente, como da Regional de Saúde de Alfenas. Acredito que quando um município procurar vaga de UTI no SUS Fácil, depois de habilitado, esses leitos de Campestre estarão, se estiverem livres, estarão à disposição do SUS Fácil. E eu quero fazer mais uma comunicação em nome do princípio da transparência, que é algo que nós estamos tentando manter aqui na Câmara Municipal, enquanto estamos aqui na presidência, é que esse valor de R$ 63.162 é um valor que a Câmara Municipal vai, tão logo, e se acontecer do projeto ser aprovado aqui em plenário, esse valor será repassado como devolução do dinheiro do 12º da Câmara para a Prefeitura Municipal de Campestre. Eu falei com o Executivo e quero deixar aqui de público que essa é a contribuição, mais uma, dentre muitas que já ocorreram, tanto na legislatura passada quanto já nessa presente, de contribuição da Câmara Municipal como um todo, do plenário da Câmara Municipal, dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Campestre, que são responsáveis pela economia de recursos que acontece todos os meses. Portanto, é uma atribuição da presidência
fazer devolução de sobras dos recursos da Câmara para a Prefeitura, mas a economia não é da presidência, a economia é do plenário da Câmara, é dos 11 vereadores, então, entendo eu que essa é mais uma contribuição da Câmara Municipal, dessa legislatura, desses 11 vereadores que estão aqui hoje, para o processo de enfrentamento à pandemia aqui no município de Campestre. Peço perdão por ter sido um pouco extenso, mas é que a situação demandava que eu fizesse esse esclarecimento da questão da devolução de recursos para o executivo daqui do Caixa da Câmara Municipal. Abro a palavra, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos à votação. Vereador Michael? Isso. Vereador Michael com a palavra. Ouvi atentamente a explicação do senhor presidente e eu pude notar que o senhor colocou da seguinte forma, que essas UTIs, elas vão ficar disponíveis à regional de saúde num momento pós-pandemia. Se estiverem livres, essas UTIs, elas vão poder ter uso particular com convênios da Santa Casa ou até serviços particulares também? Respondendo, vereador Michael, pelo que eu me informei para poder trazer ao plenário, inclusive me informei sobre a questão dos valores, quanto vai custar, que vai permanecer isso depois aqui, e até onde eu sei, quando habilita pelo SUS as UTIs, essas UTIs não podem ter uso da Santa Casa particular. A partir do momento em que elas estiverem habilitadas pelo SUS, aí esses leitos ficariam exclusivamente para o SUS. Presidente, eu fiz essa pergunta e na explicativa do senhor presidente foi muito cômodo, porque eu fui procurado por amigos, munícipes, e foi essa pergunta que me foi questionado. Como que vai ficar as UTIs no momento pós-pandemia? O momento é muito difícil, mas sabemos que uma hora isso tudo vai passar. E pensando nisso, eu pude notar que o próprio projeto de lei do Executivo ele veio com 2 artigos. O primeiro artigo, que fala do valor de 63.162, repassado para o convênio do Cislago, e o segundo artigo, que fala que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Temos aqui na justificativa justificando que esses 3 leitos de UTI vão ser destinados para a Santa Casa, correto? Então, gostaria que a gente pegasse o mesmo projeto de lei, queria propor ao plenário, se o senhor presidente me permitir, uma emenda aditiva em nome do bloco. Se o senhor me permitir, gostaria de lê-la. Aí ficaria o artigo 2º. Desta maneira, fica viabilizado o montante de 3 leitos de UTI, quais ficarão disponíveis na Santa Casa de Misericórdia. No caso, vamos pegar essa justificativa e colocar no projeto de lei. E gostaria de fazer... Esse é no nome do bloco, senhor presidente. Pode prosseguir. Depois de votada essa, gostaria de fazer uma segunda, em meu nome. Posso lê-la? À vontade, vereador. Fica proibido o uso dos próprios em atendimentos particulares.
Vereador Michael, essas emendas o senhor vai redigir e vai trazê-las em outro momento? O senhor quer aguardar e talvez retirar o projeto para fazer essas emendas? Fica a critério do senhor. Não, senhor presidente, não gostaria de tirar o projeto. Gostaria que o senhor, se fosse possível, pedisse a compreensão de cada vereador, se eles compreenderam as duas emendas, e eu não gostaria de retirar o projeto, uma vez que esse projeto a gente, às vezes, até desrespeitou o regimento interno, que ele foi convocado à reunião das comissões com 24 horas, sabendo que a gente tinha 2 dias e meio, e os vereadores se dispôs em votar nas comissões, sabendo que esse projeto ele foi protocolado na Câmara de Vereadores às 14 horas e 22 minutos do dia 7 de abril e convocado às 13 horas e 16 minutos, ou seja, ele teve a convocação mesmo antes de chegar na Câmara. Tivemos um comprometimento às 4 comissões, votamos a favor do povo, votamos a favor de que se adquire essas 3 UTI. Não gostaria que tirasse esse projeto devido à urgência essa que nós se mostrou na reunião das comissões. Então, gostaria que, se os vereadores entendeu as emendas, gostaria de que fosse votado hoje e não retirasse o projeto, senhor presidente. Eu acho que, então, o mais correto seria, então, fazer uma suspensão da reunião por 5 minutos para que o senhor pudesse apresentar essas emendas, porque aí faria isso formalmente aqui. Como o senhor gostaria que eu mandasse, escrevesse no WhatsApp? Não, talvez nós mesmos a gente poderia aqui pedir ao Wagner que a gente fizesse a redação dessas 2 emendas. A primeira, só para eu ver se eu compreendi. A primeira ficaria seria uma emenda aditiva, acrescentando ao projeto, ao artigo 1º mesmo, para que seja viabilizado um montante de 3 leitos de UTI que ficarão disponíveis na Santa Casa de Campestre. Sim. E poderia ter um parágrafo único do artigo 1º aí, talvez, dispondo que fica vedada a utilização dessas UTIs com finalidade particular, que elas têm que ser exclusivas SUS após a pandemia. Correto, senhor presidente. Eu acho que para garantir, inclusive, que nós votemos a emenda... senhor presidente. Pois não, vereador Fernando. Só para justificar melhor aqui, a primeira emenda, que ela é do bloco, é que ficaria os leitos, né, disponíveis na Santa Casa, aí tem que constar após a pandemia, né, após o término da pandemia, alguma coisa desse tipo. Que foi a justificativa que o próprio presidente fez aí, que vão ficar disponíveis na Santa Casa para uso da população, após a pandemia. Teria que, no texto aí da redação, ficaria disponível mesmo após o término em definitivo, né? Não sei, alguma coisa desse tipo. Só isso, senhor presidente. Vamos, então, fazer uma suspensão de 10 minutos dessa reunião e vamos pedir o Wagner ali que eu vou auxiliar o Wagner ali também, com a licença aí dos autores, por estar aqui só eu e o vereador Geraldinho, para que a gente faça essas emendas ali e a gente traga elas para o plenário, leia elas,
fica gravado na reunião online, fica gravado no sistema de som da casa, que aí os vereadores vão saber certinho o que é que estão votando. Concordam? Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Então, essa sessão está suspensa por 10 minutos. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, boiadeiros de Congonhal, Francisco e Manuel José Muniz, pioneiros do Arraial, origem desta cidade feliz. A princípio Monte Carmelo, depois Carmo do Campestre, do campo verde mais belo, da flor o aroma silvestre. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais. O clima, a natureza, do solo, vigor, a extensão, dos filhos, o brilho, a nobreza, riquezas desta região. Vida calma, vida sadia, pelo esforço e trabalho, sucesso, pela paz, a união, a harmonia. Campestre a caminho do progresso, campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança
escarmo do campestre, do campo verde mais belo, da flor o aroma silvestre, campestre cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, o clima, a natureza, do solo o vigor, a extensão, dos filhos o brilho, a nobreza, riquezas desta região, vida calma, vida sadia, pelo esforço e trabalho, sucesso, pela paz, a união, a harmonia, campestre a caminho do progresso, campestre cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, no verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina, no verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina, no verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina, campestre cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, boiadeiros de Congonhal, Francisco e Manuel José Muniz, pioneiros do Arraial, origem desta cidade feliz, a princípio Monte Carmelo, depois Carmo do Campestre, do campo verde mais belo, da flor o aroma silvestre, campestre cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, o clima, a natureza, do solo o vigor, a extensão, dos filhos o brilho, a nobreza, riquezas desta região, vida calma, vida sadia, pelo esforço e trabalho, sucesso, pela paz, a união, a harmonia, campestre a caminho do progresso, campestre cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, no verde cenário da mata,
descortina, no verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, boiadeiros de Congonhal, Francisco e Manuel José Muniz, pioneiros do Arraial, origem desta cidade feliz, a princípio Monte Carmelo, depois Carmo do Campestre, do campo verde mais belo, da flor o aroma silvestre, Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, o clima, a natureza, do solo, vigor, a extensão, dos filhos, o brilho, a nobreza, riquezas desta região, vida calma, vida sadia, pelo esforço e trabalho, sucesso, pela paz, a união, a harmonia, Campestre a caminho do progresso, Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, no verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, Campestre se descortina, no verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, Campestre se descortina. Com
se descortina. Campestre, cidade querida, orgulho de Minas Gerais, doce esperança florida, herança dos ancestrais, boiadeiros de Congonhal, Francisco e Manuel José Muniz, pioneiros do Arraial, origem desta cidade feliz. Voltando da suspensão da reunião de volta, eu fiz a redação das emendas aqui e mostrei para tanto Wagner quanto o Marcelo, e aí eu vou ler a redação de ambas para que os autores possam analisar se é isso mesmo que é da sua vontade. Então, ficou a emenda modificativa 001 do bloco, que modifica o artigo 1º do PL 017, que passa a ter a seguinte redação: em caráter emergencial, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar repasse de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Municípios Cislagos, no valor de R$ 63.162, para reforço do custeio das ações e serviços de alta complexidade na área de saúde, visando atendimento de demanda crescente de leitos UTI, em razão da intensificação do pico da pandemia de Covid, para que sejam viabilizados 3 leitos de UTI que ficarão disponíveis na Santa Casa de Misericórdia de Campestre. Era isso que o bloco queria? Presidente. Essa é uma emenda. Tá. Eu só queria que esse fica na Santa Casa de Campestre em definitivo, mesmo após a pandemia, né? Presidente, o senhor está sem microfone agora, eu acho. Perdão. Aí eu acrescentei: ficarão disponíveis na Santa Casa de Misericórdia de Campestre em definitivo. Ah, sim. É porque o senhor já entendeu o que é a nossa dúvida, né? Aí, agora, no momento crítico que está, a Santa Casa está aqui para atender. E aí, depois, quem sabe, né? Sim. Então, o texto, os vereadores do bloco concordam com esse texto? A gente vai pôr em votação daqui a pouco, mas só para a gente entrar num acordo com relação ao senhor presidente. Sim. Sim. Combinado. E aí, entra também a emenda aditiva 001, que é essa do vereador Michael, que vai acrescentar o parágrafo único ao artigo 1º do PL 017. Parágrafo único. Os leitos de UTI de que trata o artigo 1º serão exclusivos para o uso da rede SUS a qualquer tempo. Isso mesmo, senhor presidente. Então, eu vou pedir para os senhores vereadores o seguinte: eu rascunhei essas 2 emendas. Amanhã peço que os vereadores do bloco, sem falta, que esse expediente é encaminhado à prefeitura todas as terças-feiras. Não é algo que nós estamos fazendo dessa vez, não. Terça-feira, pós-reunião, é dia de encaminhamento de expediente para o executivo, principalmente para que os requerimentos dos vereadores também não fiquem aqui parados aqui. Então, peço a todos que são subscritores dessas emendas que compareçam aqui amanhã. Quem puder ser de manhã, melhor. Quem puder ser só depois do almoço, que seja o mais brevemente depois do almoço possível, para fazer a assinatura dessas emendas, para a gente poder encaminhar esse expediente para o executivo. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Maria do Carmo. Como profissional da saúde, eu não poderia deixar de colocar a minha colocação a respeito, né? Que devido a tratar desse projeto de caráter emergencial, de acordo com a situação atual a qual estamos vivendo,
que com certeza essas 3 unidades de terapia intensiva ajudará muito em socorro às necessidades de alta complexibilidade, pois estamos vivendo, diante das mídias sociais e reportagens, o verdadeiro caos, né, devido à falta dessas unidades de terapia intensiva. E acredito que para o nosso município e também os municípios circunvizinhos, pelos quais serão beneficiados também com esses 3 leitos, será muito bem-vinda em favor de tantas vítimas desta doença tão terrível que está nos assolando. E lembrando também, senhor presidente, que o SUS Fácil é totalmente gratuito, né? E por último, dizer que conforme a sua colocação, eu acredito que os 3 leitos, de acordo com a população estimada em cada município, é que seja, conforme a tabela que a nós foi oferecida de lei. E o meu agradecimento, né, em nome de toda a população e principalmente por ser uma representante da saúde no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Então, nós temos consenso entre os vereadores do bloco com o texto das 2 emendas? Sim. Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Vereador Fernando? Era só para dizer que concordava. Só para confirmar, presidente. Ok. Então, vamos... alguém mais queira discutir o projeto? Então, vamos colocar em votação, primeiro, a emenda modificativa 001 do bloco. Eu já fiz a leitura. Algum dos senhores e senhoras vereadores gostaria que eu repetisse? Não vejo a necessidade, senhor presidente. Não. Os outros senhores e senhores vereadores também compreenderam bem o teor da emenda? Sim. 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 Bom, sendo assim, coloco em votação a emenda modificativa 001 do bloco. Eu vou fazer nominal, por ser emenda, pode gerar confusão. Vereador Leandro. A favor. Vereador Marcos Donizete. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Fernando. A favor. Vereador Luiz Carlos. A favor. Vereadora Juliana. A favor. Vereadora Maria do Carmo. A favor. Vereador Michael. A favor. Vereador Geraldo. A favor. Vereador Ronaldo. A favor. Todos mantêm em segunda votação? Sim. 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 Emenda aprovada. Vamos agora à emenda, à votação, com a licença do plenário, da emenda aditiva 001, que está acrescentando o parágrafo único ao artigo 1º. Também não é necessário fazer a leitura da emenda novamente? Não. Não. Por mim, Não. não. Pois Não. bem. Então, em votação, a emenda aditiva 001. Vereador Leandro. A favor. Vereador Marcos Donizete. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Fernando. A favor. Vereador Luiz Carlos. A favor. Vereadora Juliana. A favor. Vereadora Maria do Carmo. A favor. Vereador Michael. A favor. Vereador Geraldo. A favor. Vereador Ronaldo. A favor. Todos mantêm em segunda votação? Sim. 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 Emenda aprovada. Vamos agora à votação do projeto com as 2 emendas. Vereador Leandro.
A favor. Vereador Marcos Donizete. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Fernando. A favor. Vereador Luiz Carlos. A favor. Vereadora Juliana. A favor. Vereadora Maria do Carmo. A favor. Vereador Michael. A favor. Vereador Geraldo. A favor. Vereador Ronaldo. A favor. Todos permanecem em segunda votação? Sim. 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 Projeto aprovado com as duas emendas. Vai à sanção do Executivo. Próximo, Wagner. Senhor presidente, agora passamos à leitura dos requerimentos. Requerimentos do vereador Leandro. O 124 solicita que seja efetuada a manutenção e cascalhamento da estrada que liga a BR-267 ao bairro Pepinos, na divisa com o senhor Edmilson Muniz. O 125 solicita que seja efetuado o cascalhamento da entrada do bairro Ibituruna até a estrada Mestre, em divisa com o senhor Alcides Mariano. Antes de passar a palavra ao autor dos requerimentos, só quero reforçar a necessidade dos subscritores das duas emendas virem até a Câmara Municipal amanhã para fazerem a assinatura de ambas. Obrigado. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Boa noite a todos. São estradas... Boa noite. Boa noite. São estradas vicinais que, com a chuva, né, estragaram. E a gente, né, tem andado em algumas localidades da zona rural. Fui até o bairro de Pepinos e vi que as condições estão difíceis. Ela se ramifica bem no alto, talvez seja o setor mais alto do nosso município, naquela região. Então, eu estive por lá e vi que realmente as chuvas estragaram bastante as estradas. Então, eu vi falar que uma parte dela já foi consertada e falta mais uma parte adicional. Ó. Em relação ao Bituruna, a mesma coisa, inclusive a gente tem grandes produtores de café, tem o pessoal que mora ali, né, os trabalhadores vêm de fora e realmente está sem condições. Inclusive a entrada do Bituruna é numa curva perigosa, né, que dá acesso, onde ocorreu muitos acidentes, então a partir daquela curva até no bairro, dando até na outra antiga estrada, né, que ia até Machado, né, um antigo caminho nosso. Então, esse trecho que está precisando de reparo, até na altura lá do seu Alcides Mariano. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Vereador Fernando. Não, eu só queria reforçar aqui, presidente, que o requerimento do vereador Leandro, da manutenção das estradas do bairro Pepinos, eu fiz, salvo me engano, penúltima reunião, não sei, justamente do bairro Pepinos e arredores. E por coincidência também, o rapaz que mora na propriedade do senhor Edmilson Muniz que me pediu. Então, assim, fica aí o reforço, né? Lembrar aqui mais uma vez que a gente fez o pedido através de requerimento, foi votado e que a situação lá estava muito complicada mesmo. Só isso, presidente. Nós vamos agora solicitar um pente fino agora na questão dos requerimentos que já foram votados, para não haver mais duplicidade de objetos de requerimento. A partir dessa semana já fica agora determinado ao nosso secretário Wagner, se tiver requerimento versando sobre o mesmo tema, a não ser que um seja muito genérico e o outro seja muito específico, aí nós não vamos mais pautar requerimentos assim. Mas não era do conhecimento, muitas vezes, dos senhores vereadores, todo mundo vem aqui, protocolo, requerimento, com a melhor das intenções. Então, mas a partir de agora, nós vamos ter esse olhar aí. Alguém quer discutir o requerimento? Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Juliana.
eu não quero discutir o requerimento, não. É que os áudios estão chegando, eles não estão bons. Os áudios que o senhor está falando, parece com microfonia. É com o do Wagner. Microfone. Geraldinho, microfone. Bom, repetindo agora o que eu falei, se o áudio estiver melhor, é porque quando fica mais de um microfone meio ambiente, fica ruim mesmo. Eu já solicitei o Wagner estar presente na reunião, a não ser que seja um requerimento de um objeto bem mais amplo e outro mais específico, aí nós vamos agora ter o cuidado de não mais pautar dois requerimentos com o mesmo objeto. A quem queira discutir o requerimento do vereador Leandro? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Alguém contra algum dos requerimentos do vereador Leandro? Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimento do vereador Ronaldo. 126. Solicito que seja feito reparo na estrada do bairro Açude, próximo ao Piaro Canaã. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos. O local objeto desse requerimento é logo ali para frente do Trevo, Café Armazém da Fonte, a primeira curva. E, no caso, tem ali vários moradores, é um local bastante movimentado e estava necessitando desses reparos. No entanto, como os requerimentos são protocolados até na quinta-feira, no final de semana, ou até na sexta-feira mesmo, eu já tive notícia que a prefeitura teve no local, fez uma reparação ali. Então, essa questão aí, ela já foi até sanada em conversa que eu tive com alguns moradores ali do local. Quando o requerimento foi assim que foi protocolado, já foi feito o reparo. Então, no caso aqui, a gente está só fazendo um esclarecimento do que já foi feito. Sem mais, senhor presidente. A quem queira discutir o requerimento do vereador Ronaldo? Não havendo, passamos à votação. Algum vereador é contra o requerimento do vereador Ronaldo? Aprovado. Próximo, Wagner. Requerimentos do vereador Bruno. 127, solicito seja feita a coleta de lixo no bairro Bordas e arredores. O 128, solicito seja feito reparo na estrada que vai da encruzilhada do Sr. Braulin até os Porfírios. Bom, esses dois requerimentos aí de minha autoria falam por si. Os moradores ali da Borda e proximidades me pediram que visse com a executiva a possibilidade de haver coleta de lixo ali, conforme já ocorre em outros bairros rurais, e nós estamos encaminhando isso para que seja avaliada a possibilidade. O 128 foi feito um grande serviço de máquinas em toda a região ali do Caxambu, Primos, Milho Verde, e me parece que ficou faltando lá um pedacinho lá perto do Braulin, até nos Porfírios. Então, para levar o conhecimento do executivo também, essa necessidade desse lugar lá mais específico. Há quem queira discutir os requerimentos? Pela ordem, presidente. Vereador Leandro. Eu tive acesso também, fomos informados a respeito desse assunto, mas foi que as máquinas quebraram, sim, conjuntamente. Eles vão voltar lá. Só para passar essa informação que me passaram, né? Essa região realmente ficou desassistida, mas foi por problema das máquinas, eles, assim que mais, vão voltar. É só isso. Obrigado pela informação, vereador Leandro. Eu particularmente, não tinha chegado a essa informação. Não havendo mais quem queira discutir os requerimentos, passo à votação. Algum vereador é contra algum dos dois requerimentos? Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimentos da vereadora Juliana. O 129 solicita a construção de um redutor de velocidade na rua Joaquim Alves,
na altura do número 596, em frente à autoelétrica do Flori. O 130 solicita a construção de 2 redutores de velocidade na rua Oswaldo Cruz, na altura do número 329 e o outro na altura do número 142. Com a palavra, a autora dos requerimentos. Eu queria pedir para as outras pessoas desligarem o microfone, deixar só o meu, fazendo favor. Só o Geraldinho que está ligado. Não, agora desligou. Tá. Boa noite a todos, né? Boa noite aos nossos ouvintes, né? Aos cidadãos campestrenses, aos quais nós representamos. Boas-vindas ao nosso colega Geraldinho, seja muito bem-vindo a esta casa. Sua experiência nos faz dar uma certa segurança por tantas vezes sendo eleito vereador da nossa cidade, né? Sinal que está sempre junto com o povo, fazendo trabalho em favor do povo. Se não me falha a memória, é a sexta vez que o vereador é vereador, né? Salvo, se estiver errado, me corrijam. Mas vamos falar sobre o requerimento. O primeiro requerimento, na rua Joaquim Alves, em frente à oficina do Flori, o que acontece? Ali, os carros estão... Quando os carros vão sair da oficina para pegar ali a Joaquim Alves, aquele trecho é um trecho bem perigoso. Então, nós pedimos que seja colocado ali, né? Uma proteção, uma segurança realmente para os pedestres e para os próprios condutores de carro, que é um pedido já desde a campanha, e eu estou colocando aqui, né, para que possa ser analisado e realmente a questão da segurança, que seja analisado com bastante atenção, porque o que acontece? Às vezes, quando a pessoa sai para tomar o rumo de sair fora da cidade, ele corre o risco. E às vezes, para sair da oficina e tomar um rumo para adentrar a cidade, ele também está correndo muito risco. Então, eu gostaria que olhasse isso. E o outro é da rua Oswaldo Cruz. Aqui é a rua da minha casa, onde eu me resido, né? E eu coloquei aí, especifiquei a altura dos números, onde deverá ser colocado. O que acontece? Como foi asfaltado? As saídas próximas aqui, que sai aqui para o CTC, sai para Machado, sai para outros lugares aqui bem próximo, tem asfalto. Então, o que está acontecendo? O movimento das empresas que vieram para Campestre está muito grande. E o que eu observo aqui na rua? Por ser um bairro, tem muita criança, é muito perigoso, está perigoso mesmo. Outro dia eu saí rapidamente para ver, porque eu vi freadas na hora, ainda me veio crianças na mente. Então, aqui a situação está um pouco difícil. Foi colocada uma placa pare próximo à minha casa, mas ainda não é o suficiente. Precisa ser colocado os redutores. Por quê? Principalmente, o que eu observei? Principalmente onde os carros pegam uma certa velocidade, as crianças acumulam ali para brincar. Então, elas se ajuntam ali para brincar. Então, por isso eu pedi para que fosse colocado, para a segurança aqui das nossas crianças e dos próprios pedestres e condutores de veículos, né? Muito obrigada. Alguém queira discutir os requerimentos da vereadora Juliana? Só a título de curiosidade, vereadora, algum desses números que a senhora colocou que teria que ser feitos na altura desses números, algum é próximo à residência do senhor Zé Cacheta? Sim. Sim. Ótimo. Ali eu tenho também requerimento e ofício pedindo redutor perto do Zé Cacheta, solicitado pela família dele desde 2017, e, salvo melhor juízo, tenho quase certeza também que foi objeto de requerimento e ofícios inúmeros do ex-vereador Marcinho, lá entre 2013 e 2016. É altamente necessário o redutor ali, por conta das crianças mesmo.
assim, vale ressaltar que a rua tem bastante criança. E é sério a situação, né? Muito sério. Muito obrigada. A quem queira discutir, não havendo, em votação. Algum vereador é contra os requerimentos da vereadora Juliana? Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimentos do vereador Tiago. O 131 solicita a manutenção da estrada do bairro Rio do Peixe, próximo à casa do Claudinho Duca. O 132 solicita que seja feita a pavimentação e colocação de um poste de iluminação da Rua Isabel de Paiva Loyola. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo. Boa noite. Esse primeiro requerimento, 131, é aqui no Rio do Peixe, próximo à residência do seu Claudinho Duca. Agora, com as proximidades da colheita do café, a estrada está ruim e a pedido de vários moradores lá que seja feita a manutenção da estrada. E o 132 é um pedido do nosso ex-colega, o Marquinhos da usina, que ficou um requerimento dele para trás que ele não pôde pôr em pauta, que é a pavimentação e a colocação de um poste na Rua Isabel de Paiva Loyola, no bairro José da Silva Passo. Essa rua não tem pavimentação e algumas pessoas estão construindo e devido a essa falta desse poste não estão conseguindo colocar os padrões de energia nas suas casas. Só isso, presidente. Há quem queira discutir os requerimentos do vereador Tiago. Não havendo discutir, Wagner, só o microfone. Não havendo quem queira discutir, em votação. Algum vereador é contra os requerimentos do vereador Tiago? Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimento do vereador Marcos Donizete. O 133 solicita a criação da Casa dos Conselhos Municipais com a permanência de uma secretária executiva. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Microfone está desabilitado, vereador. Desculpa. Boa noite a todos. Bem-vindo, senhor Geraldo Franco. Era uma pessoa muito forte dentro da nossa Câmara. Esse requerimento foi procurado por algumas pessoas de alguns conselhos, e agora, devido à pandemia, esses conselhos ficaram meio paralisados. E o pessoal, às vezes, está até meio sem rumo, porque tem conselhos que já venceu, já estava na hora de mudar a diretoria, e como não tem, está tudo parado, então ficou difícil para o pessoal. Tem conselho que essa diretoria não poderia reassumir mais, então seria uma boa ajuda. E eu pus criação do conselho, mas depois tive pesquisando, não é criação do conselho, seria a reinstalação do conselho, da casa do conselho. Porque essa casa já foi criada por lei na Câmara em 2013 pela vereadora Maria Helena do Lago, em 2013. E depois, em 2017, deixou de existir. Então, a gente não sabe se dá para aproveitar essa lei que foi criada em 2013 e reinstalar, porque é de suma importância uma casa dos conselhos, porque ali, como funcionava a casa dos conselhos, ali ficava toda a documentação de todos os conselhos. Algum conselho que estava faltando alguma coisa, essa casa, essa pessoa que estava lá, servia para orientar esse pessoal. Assim como, por exemplo, tem conselho aqui em Campestre, eu fiquei sabendo que perdeu uma grana boa do lado de fora, porque chegou na hora de pegar o dinheiro, não tinha CNPJ. Então, às vezes, alguns documentos que faltam é de suma importância para o conselho funcione, e um conselho é de suma importância para a prefeitura. Então, você tendo uma secretária executiva, poderia ser uma pessoa ali trabalhar em meio período só, mas ter um quartinho, uma salinha, para onde esse pessoal organizar esse material e ali ter algum apoio para que funcionem direito os conselhos. É só isso, presidente. Obrigado.
a quem queira discutir o requerimento, vereador Marcos Donizete? Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Juliana. Gostaria só de um esclarecimento. Onde funcionava essa casa de conselhos? Funcionava ali na terceira idade. Era a Ivone que cuidava disso. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Juliana com a palavra, retornando para ela. Tá certo. Eu gostaria de perguntar o seguinte: as associações da sociedade civil, né, onde se exige o conselho, todos eles seriam beneficiados por esse tipo de serviço da Casa de Conselhos? Ah, muito bom. Sim, todos eles. Seria um conjunto, todos os conselhos se uniriam num lugar só para ter uma documentação ali. E uma pessoa para orientar também. Muito obrigada, muito obrigada. Vereador Ronaldo. A título de esclarecimento, eu tive a oportunidade de fazer parte do Conselho do Idoso aí por um período, e complementando aí a pergunta da vereadora Juliana, a Casa dos Conselhos já funcionava na Francisco Flora, era anexo à Secretaria de Desenvolvimento Social na época. Então, ficava uma pessoa responsável, toda a documentação dos conselhos ficava arquivada lá, e aí tinha, né, uma pessoa responsável, as atas, todas as coisas do regimento e tudo mais. Mas funcionava ali e, né, era bastante atuante assim junto com a administração, né, cada um na sua competência, mas funcionava ali, depois não mais, aí fechou e acabou que o requerimento aí do vereador Marcos, né, que também é uma pessoa que participa bastante nessa área aí, também é de suma importância. Sem mais. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Juliana. De suma importância hoje os conselhos na administração, nós sabemos, em todas as áreas, né? Todas as áreas, elas têm os seus conselhos formados. Ficou uma dúvida. A pessoa que ia trabalhar ali como uma secretária, né? Ou alguma coisa assim, alguma função sendo por este caminho, ele seria um servidor pago pelo executivo ou pela própria casa de conselho ou a casa de conselho é sem fins lucrativos? Como que é isso? Eu gostaria de mais detalhes. Seria por conta do executivo. E para ter ideia, em Poços de Caldas tem, Alfenas tem, quase todas as cidades têm essa casa do conselho. Porque o serviço que ela presta é assim, de muita relevância. E estou falando e organizando todos os conselhos. O pessoal consegue muito dinheiro, muitas doações, muita coisa, então dá para fazer muita coisa. Mas o pagamento seria pelo executivo. A funcionária seria uma funcionária da prefeitura e poderia usar ela ali, talvez até só por meio período poderia deslocar ela para outro lugar, porque não vai ter tanta coisa assim para fazer, mas é importantíssimo que tenha. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fernando. Bom, as dúvidas que eu tinha, essa última pergunta que a vereadora Juliana fez, esclareceu. Eu acho, inclusive, que tem que ser por conta do executivo mesmo. Hoje, na administração pública, não se governa mais sem os conselhos. Lembrando que o pessoal indicado para os conselhos faz um trabalho voluntário, sem remuneração, né? E que se torna muito difícil sem um local adequado para que todos eles se reúnam, para que fique arquivada a documentação. São documentos importantes, né? Gostaria de parabenizar aí o vereador Marcos pela iniciativa do requerimento
e deixar aqui o nosso pedido como reforço para que o executivo olhe com carinho, porque muitas das vezes perde alguma verba por falta às vezes, da própria reunião do conselho. Hoje em dia está muito difícil. Quando se fala em trabalho voluntário, é complicado, né? Então, é só para reforçar aqui e parabenizar o vereador Marcos. Alguém mais queira discutir o requerimento do vereador Marcos? Não havendo quem queira, também apenas indo ao encontro do que disseram os colegas aí anteriormente, dizer que eu acompanhei o vereador Marcos Donizete, na época, a tramitação do projeto de lei, e acompanhei o vereador Fernando se recorda, o vereador Leandro se recorda, Wagner, doutora Thaís, que foi uma grande luta da vereadora Maria Helena do Lago para que essa Casa dos Conselhos, vereador Geraldinho era vereador naquela ocasião, se lembra também. Agora nós temos, com a volta do vereador Geraldinho, nós temos aqui 3 egressos da legislatura de 2013 a 2016, né? E era um órgão centralizador da atuação dos conselhos, conquanto os arquivos de todos os conselhos em funcionamento no município eram centralizados ali no Clube de Mães. Com relação ao servidor, era cedido um servidor de 13 às 17, salvo engano, que foi, até onde eu sei também, como já disse o vereador Marcos, a Ivone, assistente social, e ela prestava ali um serviço muito relevante com relação a prazos de expiração de composição de conselho, arquivo das atas, da documentação que é inerente a todos os conselhos. Como bem diz o vereador Fernando, em virtude de ser uma função, né, de relevância social e de interesse público, eu acho que, e em virtude também do maior interessado no funcionamento dos conselhos municipais, dado que hoje a participação popular através deles é obrigatória em quase todos os setores da administração pública, sendo o executivo o maior interessado, nada mais justo que o executivo viabilize o funcionamento dessa casa dos conselhos, que otimize o trabalho, uma pessoa que fique bem antenada e bem inteirada dos assuntos atinentes a todos os conselhos que nós temos hoje em dia funcionando, que são muitos, e como todos os conselheiros têm suas funções, suas profissões, suas atribuições fora dos conselhos, isso aí iria ajudar a todo mundo que é conselheiro. Tenho certeza que quase todo mundo que está aqui hoje nessa reunião já participou de pelo menos um conselho municipal. É importantíssimo e é muito pertinente a solicitação do vereador Marcos Donizete. Na forma do que o vereador Fernando fez, me coloco também à disposição para a gente cobrar que isso volte a ser realidade. Eu me lembro que quando a Casa dos Conselhos deixou de funcionar, a ex-vereadora Maria Helena ficou muito triste, desapontada, porque realmente foi um tema pelo qual ela brigou bastante aqui na Câmara Municipal. Alguém mais queira falar sobre, discutir os requerimentos, ou requerimento? Não havendo, em votação, algum vereador é contra o requerimento do vereador Marcos Donizete? Aprovado. Próximo, Wagner. Requerimentos do vereador Luiz Carlos. 134. Solicito seja feita a retirada de enxurrada do polo esportivo do distrito de Poços. 135. Solicito que seja feita a manutenção das estradas rurais, como cascalhamento e limpeza dos bairros Tijuco Preto, Cachoeirinha e Esmeril. Com a palavra o autor dos requerimentos. Uma boa noite, presidente. Uma boa noite, senhoras e senhores vereadores. Uma boa noite ao público que nos assiste pela TV Câmara. Dar as boas-vindas aí ao nosso colega aí, vereador Geraldinho. Então, presidente, esse 134
é uma enxurrada que está descendo do polo esportivo ali e está invadindo a rua. Quando chove muito, o bueiro que tem na beira da rua lá não está suportando a enxurrada. Então foi feito um anilhamento, né? Que tanto teve pedido meu e de outros vereadores também, né? Aí do João Fussado na época, né? Foi feito um anilhamento. E então o pedido meu é ver se conseguia jogar mais para cima a enxurrada para passar esse manilhamento lá também e, tipo, repartir a enxurrada, né? Porque ali o asfalto ali já é perigoso, que fica aquela areia fina. Se você precisar de frear meio de uma vez, você não para, né? E já tem uma casa do lado, tem um ponto de comércio até a oficina mecânica do Xande. Teve chuva aí que chegou até a invadir a oficina dele aí. Agora o Robertinho já está com a construção lá, acho que já vai abrir mais 2 pontos de comércio, aí fica aquela lama pro meio do asfalto ali, fica aquela bagunça. O 135, até tem pedido aí do Dr. Leandro, requerimento aí do Fernando Franco também, Dr. Ronaldo, inclusive, eles me pediram para me pedir também, mas eu vi que no dia que foi pedir, até o Dr. Ronaldo estava aí, Dr. Ronaldo, eu acabei de fazer. Eu pedi para completar os bairros lá, do Tijuco Preto, o bairro é o cascalhamento e a limpeza das beiras de estrada e a manutenção da estrada, do Tijuco Preto ali, bairro Cachoeirinha e o Esmeril. Aí o doutor Ronaldo pediu do outro bairro aí também, e o doutor Leandro também, e o Fernando já tinha os outros pedidos aí também, requerimento dele, então eu estou só completando os bairros de lá, porque eu fui procurado também para pedir geral aí dos bairros tudo, mas aí já tinha pedido, nós já dividimos os pedidos aí e estamos pedindo tudo para um lado só. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Maria do Carmo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, através do senhor, que o senhor solicitasse a resposta ao executivo, porém, eu desconheço de como está sendo realizado a parte de instalação de estradas, recapeamento, porque foi-me dito, a princípio, que eles não iriam sair tanto com as máquinas como os caminhões do setor onde eles estariam começando alguma obra, que eles iriam terminar aquele local para depois sair e ir para outro. Então, eu gostaria que o senhor visse com o executivo para a gente como que está sendo feito isso, porque várias pessoas, inclusive aqui do meu bairro, vieram solicitar e perguntar o porquê saíram daqui as máquinas que estavam trabalhando e os caminhões. Seria possível, senhor presidente? Evidentemente. Já estou anotando aqui, inclusive. Aguardo. Muito obrigado. Minutinho só para eu terminar de anotar aqui. Anotado. Amanhã faço o ofício. Alguém queira discutir os requerimentos do vereador Luizão? Não havendo quem queira, em votação. Algum vereador é contra algum dos requerimentos, vereador Luiz Carlos? Aprovados. Só hoje o vereador Perdão, que meu microfone estava fechado. Vereador Luiz Carlos, eu tinha também uma solicitação ali para aquela região e hoje eu encontrei com um conhecido meu ali daquela região de muitos anos, freguês ali da loja do meu avô há muitas décadas, e ele me falou que ali, pelo menos na Cachoeirinha,
já tinha sido feito um serviço não só da estrada, bem como da limpeza do lado, dos dois lados da estrada, dos dois lados. E ele me falou que ficou muito bom esse serviço. Depois o senhor procura saber lá se já foi realizado. Ô, senhor presidente, inclusive, o senhor me perdoe, nem me passou na cabeça aí, porque aí é outros bairros também. Esse bairro Cachoeirinha, depois que nós fez aí o fechamento aí da pauta na quinta-feira, acho que foi na sexta-feira, não sei, eu tive para aqueles lados lá. E eu vi que tem uma entrada lá, eu não conheço muito lá, eu vi que tem uma entrada lá onde que tinha umas pedras, andar mexendo lá, mas essa entrada lá tá bem ruim ainda, sabe? Eu acho que é um acesso meio ruim lá, andar mexendo lá, parece que era uma laje de pedra, tem um pinhado bom de pedra lá ainda, não tá com as coisas ainda não. E eu pude observar que tinha, o dia que eu fui, nem veio na cabeça, aí agora o senhor falando aí, eu lembrei. E aí tem mais questão da Cachoeirinha, eu vi dois funcionários roçando de maquininha, fazendo as limpezas da beira lá mesmo, no bairro Cachoeirinha. Mas aí depois aí tem esses outros dois bairros, tem mais os bairros que o doutor Ronaldo pediu, e o doutor Leandro, e tem os requerimentos que o vereador Fernando já fez também. Mas esse lá da Cachoeirinha eu cheguei a ver, sim. Bom, podemos votar? Não, nós já votamos, né? Já foi votado, já foi aprovado. Próximo, Wagner. Senhor presidente, eu peço a palavra em relação a esses requerimentos que está acontecendo aí, às vezes algum repetido. Acontece, porém, que boa parte dos vereadores, às vezes, vem postar requerimento, faltando 10 para 5, 16h30, às vezes até 5 horas. Então, é humanamente impossível eu fechar a pauta e retornar, saber se já foi protocolado. Por exemplo, hoje nós estamos parados no requerimento 135. É humanamente impossível ver se esse requerimento já entrou, já que a gente não tem aquele programa que a Câmara vai adquirir futuramente, que aí já seria fácil de fazer um pente. Então, essas falhas que estão acontecendo é devido a isso. Então, eu peço encarecidamente os vereadores protocolar os requerimentos, se for possível, protocola antes, que aí eu tenho como ver se eu ponho ele na pauta ou não. O senhor entendeu? E data justificativa até para que o vereador faça outro no lugar dele, tá bom? Eu peço a gentileza, a compreensão devido a isso que aconteceu essa falha do Fernando, do Luiz, tá? Do Leandro. Então, se for puder postar antes, aí eu tenho como eu analisar se ele entra na pauta ou não, tá bom? Muito obrigado. Agora, seguindo com a pauta, a próxima é uma moção 013 dos vereadores Bruno, Geraldo, Leandro, Marcos Donizete, Ronaldo e Thiago. É um apelo para o governador Romeu Zema para que seja reconhecida a atividade física como essencial. Somente essa pauta. A moção vai estar aqui na Câmara até... Ela já tem 6 assinaturas, portanto, já é uma moção que está aprovada pelo plenário. Mas ela estará aqui amanhã. Senhoras e senhores vereadores que se interessarem, podem acostar sua assinatura também, porque reforça o pedido que vai ser encaminhado ao governador do estado. O Wagner, só para também ir ao encontro do que você disse, essa falha não é simples, pura e simplesmente também, essas falhas não são pura e simplesmente também da Secretaria Legislativa. Essas falhas também passam pela presidência, visto que a presidência tem a atribuição, a faculdade de dispor da pauta das reuniões, e eu vou passar também a auxiliar o Wagner com relação a essa questão dos requerimentos com o mesmo objeto. É uma falha também dessa presidência, pela qual eu peço desculpas a todos os senhoras e senhores vereadores. Eu acho que é só por hoje as moções. Reafirmo amanhã a assinatura das emendas para que possa ser encaminhado ao Executivo
o projeto de lei, os subscritores das duas emendas, por favor, e deixo a palavra aberta a quem queira fazer uso da mesma. Vereador Fernando. Presidente, vou fazer uma consideração final aqui, em tempo rápido. Gostaria de desejar também as boas-vindas aí ao nobre vereador Geraldinho, né? Geraldo Franco Filho, que a gente já foi companheiro aí na gestão 2013, 2016, nos colocando à disposição dele aí, contando com a experiência dele de vários mandatos, desejando boa sorte agora nessa retomada junto à Câmara de Vereadores. Gostaria de agradecer o Geraldinho também pelo tempo que ficou na Secretaria do Executivo, que eu precisei dele algumas vezes, ele foi muito pronto, e da parte assim do que estava no alcance dele, eu fui muito bem atendido, a população que me procurou também a gente levou até ele os problemas das reivindicações, ele atendeu muito bem, e é isso. Desejo boa sorte aí, Geraldinho. Tamo junto novamente, né? A outra dúvida, Pela ordem, presidente. presidente, Desculpa. a outra dúvida, presidente, a respeito de uma moção que o senhor citou na reunião passada, não sei se eu entendi ou não, que iria ser redigida para ser votada hoje sobre os profissionais da Santa Casa. É isso? De uma moção? É verdade, moção de minha autoria, e realmente nós não pautamos ela porque eu não consegui minutá-la até o prazo máximo das 17 horas da quinta-feira, e vou fazer isso provavelmente amanhã para que a gente vote na próxima. Tá, presidente, então eu iria deixar já comunicado aqui que a gente vai fazer uma moção também em nome do bloco durante essa semana, pegar as devidas assinaturas dos vereadores, claro, aqueles que concordarem, aos demais também profissionais da área da saúde que estão envolvidos, né, com a Covid-19, que são vários setores, depois a gente vai especificar, né? Tem o meu apoio da moção de sua autoria dos profissionais da Santa Casa, e uma moção para os familiares da Dona Lourdes, lá do ginásio, que infelizmente faleceu essa semana, vítima da Covid-19. Certo? Da minha parte, só isso, presidente. Boa noite a todos. Pela ordem, presidente. Vereador Leandro. Eu propositalmente deixei por último a dar os parabéns ao nobre vereador Geraldo, né? Que, como disse a nobre vereadora Juliana, ele está novamente com a gente, graças ao trabalho que fez ao longo de vários anos, já décadas, né? Talvez seja o único vereador que esteja em todos os postos da Câmara, ele está presente em todos os postos, né? E que seja bem-vindo entre nós. Eu fui candidato junto com ele nas últimas eleições passadas, a vice. Eu vi tanto de caridade que ele fez, né, com as pessoas, ele ajudou tanta gente em momentos difíceis, então ele merece estar com a gente novamente e continue participando dos próximos postos da Câmara Municipal. Um abraço, Geraldo. Pela ordem. Desculpa. A vereadora Juliana havia pedido a palavra. A senhora quer fazer uso da palavra antes do vereador Geraldinho, vereadora? Eu posso conceder para ele a palavra e falo em seguida, tá? Vereador Geraldo, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Agradeço pelas palavras de vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui fazer presente com essa Câmara tão grande que uma pessoa, que todas as pessoas que estão aqui são de grande poder. Certo? É uma satisfação muito grande fazer parte disso aí. Espero não decepcioná-lo. Vereadora Juliana. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma consideração aqui sobre um requerimento que eu fiz a respeito de uma lei que é de sua autoria. Esta semana eu fui procurada por vários comerciantes, inclusive nós fizemos até uma reunião de forma online, né? Onde vários comerciantes participaram, principalmente
os donos de loja. E o meu requerimento, ele falava sobre a sua lei, sobre a lei de sua autoria, né? Que é a 2016, e que nós conversamos e vimos que apenas 8 pessoas foram beneficiadas devido à situação, devido àquilo que a lei propunha, né? E o que eu estou agora colocando aqui é que, com essa situação da onda roxa, a situação do comércio, principalmente das lojas, está muito séria, muito difícil, e é uma questão de sobrevivência mesmo. E o que eu quero deixar claro é que eu gostaria, né? Nós vamos, o bloco todo, o bloco participou da reunião e nós gostaríamos de analisar ali a lei e fazer algumas emendas aditivas, algumas alterações na lei. E o que acontece? Os requerimentos que eu tenho enviado, eles têm vindo com uma resposta que elas não abraçam a necessidade do cidadão campestrense. Porque muitas vezes é encaminhado para um setor específico, mas eu não estou tendo retorno. Não estou tendo, isso não é uma reclamação minha, é uma colocação do bloco, da maioria dos vereadores do bloco da minoria. E o que acontece? As situações são muito sérias, igual a essa. Essa é algo que tem que ser rápido. Não dá para ficar esperando muito, porque eles têm as suas obrigações financeiras a cumprirem. E nós precisamos ter um olhar agora real para essa situação, né? Então, alguns foram beneficiados? Foram. Mas nós precisamos agora olhar essa situação mais uma vez, para que se faça uma adequação necessária à nossa realidade de hoje. Porque naquele período a gente não estava na onda roxa, né? E a onda roxa, ela pelo que nós sabemos, é a mais restritiva, né? Antes da preta. Mas, na verdade, o que nós estamos falando é da situação que nós estamos vivendo no hoje. E são muitas as pessoas que me procuraram. Inclusive, nós temos a reunião, né? Temos documentação disso e é muito importante. Então, eu estou fazendo esse apelo, sabe, senhor presidente? O senhor, como presidente, de estar intervindo nessa questão pelo comércio, né? Pelos donos de loja, para que nós obtenhamos uma resposta favorável, para que uma ação seja realizada para já que nós não temos condições de resolver totalmente o problema dos comércios, pelo menos dar um apoio de forma que venha amenizar a situação tão séria que eles estão vivendo. Certo? Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, pela ordem, posso só fazer uma Vereador Fernando. colocação? É o seguinte, indo ao encontro aí do que a vereadora Juliana acabou de dizer, os comerciantes, na verdade, assim, eles estão desesperados. E analisando a lei de sua autoria, ou, salvo me engano, do bloco, na época, não sei, do auxílio, o ano passado foi o ano passado, aconteceu, a lei foi muito bem-vinda, embora, assim, o pessoal não estava preparado, porque muitos estavam devendo os impostos, não conseguia nem quitar os impostos para poder ter direito ao benefício. A prefeitura, talvez hoje, também não está preparada financeiramente para esse auxílio, a gente não sabe, mas o que vale é o quê? A gente queria tentar trazer essa lei de sua autoria novamente para o nosso plenário e tentar fazer algumas adequações, ouvindo os comerciantes, ouvindo, e dentro da lei, do departamento jurídico, o que poderia ser feito, né, com a ajuda de todo mundo. Para quê? Para que eles não sejam obrigados a fecharem as portas definitivamente. Porque a situação está muito crítica e, infelizmente, com a onda roxa,
pegou em cheio agora os lojistas. E eles reclamam de uma coisa assim, que a gente não tem poder sobre a deliberação da onda roxa, embora eu vou falar assim, o meu entendimento, né, da minha pessoa, que as lojas não aglomeram, né, que eles conseguem fazer um trabalho assim, de distanciamento social ali dentro, de higienização das mãos, e eles estão pagando essa conta, né? E dá muita diferença. O aluguel em Campestre é caro, a gente sabe que é caro, né? Então a gente está propondo assim, inclusive a gente fez um ofício pedindo ao executivo para que estude a possibilidade da abertura das lojas de um cliente para cada funcionário que estiver dentro da loja. É claro que primeiro a gente pensa na saúde, a gente tem o respeito pela deliberação do governo, né, pelo decreto, mas a gente fica até sem saber o que fazer, porque o comércio de Campestre gera muito emprego e muita renda, né? Então, assim, eu acredito que eles estão passando o momento mais difícil, né, nessa pandemia, na questão da economia, e estão pedindo para a gente, e a gente tem que atender o pedido deles dentro do que a gente possa fazer. Uma das coisas que foi conversado é que eles estão se mobilizando perante aos donos, né, dos estabelecimentos, pedindo um desconto, né? É uma coisa que daí a gente, tanto Câmara, nem Executivo vai poder intervir, porque é privado, não tem como a gente fazer muita coisa nesse sentido, mas eles estão pedindo um desconto durante esses 3, 4, talvez 6 meses aí, né, desse ano de 2021. Nós estamos tentando ver, vamos deixar esse pedido aqui para o senhor como presidente, para ver o que a gente pode fazer dentro daquela lei, para tentar adequar alguma coisa para 2021, porque, na verdade, 2020 ficou para trás, né? Quem sabe a gente reunir aí nós, vereadores, os 11 vereadores, jurídico da Câmara, jurídico da Prefeitura, para tentar adequar a lei de uma maneira assim mais à nossa cidade. Não que ela beneficie ninguém, que esteja colocando o executivo de uma forma a fazer alguma coisa fora da lei, muito longe disso. Mas que, por exemplo, aquilo que eu citei em reunião ordinária aqui, do benefício, né, que sair para a pessoa pagar o aluguel, ficar vinculado aos impostos. Isso a gente conversou também. Já é uma ajuda para eles, porque tem gente que não tem como quitar os impostos que estão atrasados para poder ser beneficiário. Então, são coisas assim que a gente está deixando pedido aqui para que a gente discuta. E conforme a vereadora Juliana disse, eles não estão podendo esperar mais, porque mês de abril vai terminar, o aluguel vai chegar, os impostos, conta de água, conta de luz, funcionário que, né, alguns colocaram naquele plano que o governo fez e ficou 7 meses em estabilidade, agora tem o vínculo. Então, a situação é muito séria. Então, a gente deixa esse pedido aqui e deixamos também, presidente, em nome do bloco, na questão orçamentária da Câmara Municipal, a devolução da Câmara, se possível for, se houver um consenso dos vereadores e do presidente, é claro, para que use o dinheiro da Câmara nos meses futuros, às vezes, para esse orçamento, para ajudar, nem que for uma parte, nessa questão do auxílio emergencial dos comerciantes, porque a situação deles é muito difícil, presidente. Então, eu deixo aqui, reforço o pedido do vereador Juliano, e nem é um pedido nosso, assim, é um pedido dos comerciantes, que o senhor, como presidente, também já deve ter sido procurado e deve estar na mesma situação que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que o senhor vai, como presidente da Câmara, vai dentro das suas limitações, o senhor vai nos ajudar a tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Vereador Michael, pediu a palavra?
Pedir sim. Primeiro eu queria pedir desculpa, acho que a minha videochamada tá travando. Por exemplo, agora está travada, para mim não está aparecendo a imagem dos vereadores. Está travado para vocês ainda? Não, Para nós está normal, vereador. Para nós está normal. Não estou conseguindo. Tá travado aí, enquanto eu falei, tava travado. Tava travando sim. Então, não sei o que pode Meu que acontecer. tá. Eu gostaria de dar a boas-vindas ao vereador Geraldinho Franco, ao retorno dele a essa casa. Falando de moção, eu até queria comentar sobre o ofício que a gente fizemos em respeito aos comerciantes. Não ouvi da vereadora Juliana, devido estar travando aqui, mas gostaria de falar de uma moção, queria propor ao presidente e os demais vereadores que essa casa fizesse uma moção de repúdio à pichação que teve ali perto da casa do sogro do Fernando. Tem meu apoio. Tá travando aí, senhor presidente? Tô travando, eu nem escutei nada que você falou. Só para complementar, gostaria dos demais vereadores que a gente divulgasse uma nota de aquele posicionamento desse cidadão que pichou aquela casa. Entendido, vereador Mike. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Maria do Carmo. Eu gostaria também, nessas considerações, de também reforçar aqui o desejo de boas-vindas ao nosso nobre vereador Geraldo Franco Filho e dizer para ele que eu sinto que ele vem com toda a experiência que ele tem, simplesmente a somar junto a nós nesta Casa de Lei. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Vereador Thiago. Só desejar boas-vindas aí para o senhor Geraldo e a gente possamos fazer um mandato em prol da população junto de novo aí na Câmara Municipal. Podemos encerrar? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Ronaldo. Aquele dia, em razão do áudio, eu não pude, cumprimentar o Marquinhos pela despedida, mas hoje eu posso cumprimentar o vereador Geraldinho pelo retorno aí ao grupo de vereadores, né? Dar as boas-vindas para ele aí e que seja nosso parceiro aí em prol da sociedade. É isso. Ok, vereador Ronaldo. Vereador Geraldinho. Obrigado pelas palavras de novo. Agradeço muito vocês aí. Espero trabalhar junto com vocês até, se Deus quiser, para fazer uma boa administração para o povo do Campestre. Presidente, pela ordem. Doutora Thaís. Não podia deixar, de dar as boas-vindas de novo, O senhor Geraldo é de casa, senhor Geraldo? Tem muito tempo que a gente está aí junto e o trabalho dele é reconhecidamente muito bom para a população. Todos que conhecem o trabalho dele sabem o valor que ele tem. Queria agradecer a convivência dele e que ele seja muito feliz aí ao nosso lado, novamente, porque a gente é muito feliz aí com a presença dele. Obrigado, viu, senhor Geraldo? Boas-vindas para o senhor. Bom, vereador Geraldo. Obrigado, Thaís. O vereador Michael saiu mesmo, acho que teve problemas lá, devidamente justificado, evidentemente.
eu gostaria de dizer que, com relação à Lei 2016, hoje eu já estive vendo alguma possibilidade com relação a ela. Ela tem um dispositivo que vinculava o recebimento do benefício 30 dias, que fosse protocolado 30 dias depois, até 30 dias depois da sanção da lei. Então, quem estava apto a receber era quem tinha protocolado o pedido e a documentação até o dia 1º de outubro, e por isso, para que isso se resolva, será necessário aí um esforço concentrado aí para ver o que é possível ser feito. Quando nós fizemos, reforçar aqui o meu agradecimento, que eu seria injusto como vereador, não como presidente da Câmara, mas como vereador, eu seria injusto se não reconhecesse e não agradecesse ao atual prefeito Marquinhos Turquim por ter realizado aquilo que a administração anterior não realizou. Já foram pagas as 3 parcelas do auxílio para aqueles empresários que estavam aptos. Realmente, a dificuldade da documentação foi grande, mas o recebimento de recursos públicos, ele tem algumas condicionantes, e essas condicionantes quase sempre não podem ser deixadas de lado. Mas é evidentemente que é algo que nós podemos tentar resolver até o limite do que nós consigamos, conforme o vereador Fernando disse, até o limite do legal, que esteja dentro da legalidade, porque é do interesse da população. Quando nós fizemos aquilo, inclusive, quando nós entramos com o projeto de lei que se transformou na Lei 2016, foi com esse intuito mesmo, o intuito de ajudar única e exclusivamente aqueles campestrenses que pagam aluguel. Nós sabemos que aí nas áreas centrais nós temos grande parte dos aluguéis aí com 2 salários mínimos, aproximadamente R$2.000. Vereador Fernando, vereador Luizão lembram que o texto que nós protocolamos previa 30% do valor do contrato. O plenário, na época, presidido pelo vereador Fernando, que não votou, o plenário, de maneira soberana, apesar do meu voto contrário, estipulou que seriam 30% dentro de um teto de R$500. Então, na prática, os 30% do nosso projeto virou letra morta. Na verdade, todo mundo teve direito a R$500 por mês. Desfigurou um pouco o nosso projeto, porque sabendo que muita gente na praça paga R$2.000, R$2.500, a gente colocou 30%, porque aí seriam aí 3 parcelas de R$700, R$800. A gente, na ocasião, entendeu que seria melhor. Eu me coloco à disposição também, como hoje já falei com uns 2 ou 3 comerciantes que me telefonaram a respeito disso, já havia me colocado à disposição deles para tentar procurar dentro da lei aí uma alternativa dentro daquilo, de alguns parâmetros que a lei tem que ter para disposição de dinheiro público para particulares. Dizer também, outro dia, o vereador Fernando indagou aqui sobre o auxílio aos transportadores, e me parece que são 13 transportadores que estavam aptos a receber, e esses 13 transportadores eu fui informado hoje por um transportador, nem foi pelo executivo, mas fui informado por um transportador que havia sido paga uma parcela do auxílio de que trata a lei de autoria do vereador Fernando, do ex-vereador Osmar e do ex-vereador Zé Mauro. Então, provavelmente, dentro dos próximos meses aí, vão ser pagos mais parcelas. Era isso que eu tinha a dizer. Se alguém quiser fazer uso da palavra mais alguma vez,
ela está aberta, não havendo, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Boa noite a todos e boa semana. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.